Está no ar o Notícia Entrevista, que é o seu programa diário de entretenimento, e toda semana a gente leva para você, para sua família, um tema diferente para te ajudar com o bem-estar ou então para a saúde financeira da sua família, sempre com notícias inspiradoras e também informações da sua cidade e da nossa região. E olha, não sei se vocês ficaram sabendo, recentemente uma menininha de 4 anos faleceu porque ela se engasgou com uma uva. E a família, quem estava ao entorno dela, não sabia fazer as manobras de desengasgo, para desengasgar. E também, na nossa região, recentemente faleceu uma senhora, também pelo mesmo motivo. Ela se engasgou e morreu asfixiada. Então, por isso que hoje o programa é tão importante para você, mesmo você que não tenha criança na família, não tem um idoso na família, é importante você saber primeiros socorros, ter noção de como ajudar uma pessoa que está numa situação dessa, ou está engasgando, ou está tendo um infarto, ou coisa do tipo, como você percebeu o que está acontecendo e como você pode ajudar essa pessoa. Por isso que hoje nós estamos no Corpo de Bombeiros de Americana. Ao meu lado está o Tenente Brustolin, que vai nos ensinar um pouquinho sobre esses primeiros socorros. Primeiramente, obrigada por nos receber a nossa equipe aqui no Corpo de Bombeiros. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer poder participar do programa e difundir esse conhecimento para os telespectadores, para aqueles que irão nos assistir. Para começar, o que são primeiros socorros? O que engloba isso? Primeiros socorros é bem simples, né? São procedimentos a serem adotados e que visam identificar e corrigir problemas que possam ameaçar a vida daquela vítima, daquela pessoa, a curto prazo. Então, o maior objetivo das ações de primeiros socorros é manter essa vítima segura, né, no estado de sobrevida até a chegada no hospital, para receber um atendimento intra-hospitalar. Entendi. Então, para tirar a pessoa daquele estado de emergência e aguardar um apoio, né, ao atendimento especializado. Exatamente. E quais são as maiores incidências, né, que merecem esses primeiros socorros, que vocês costumam atender, ou segundo estudos? Então, nós temos um alto índice de emergências clínicas, principalmente relacionadas ao coração. E também temos diversos chamados aí, não é raro os chamados para atendimentos de vítimas engasgadas, né? Por isso que a gente está abordando esse tema hoje, é muito importante. Você falou, né, que a maior incidência é de problemas do coração. Muitas vezes, até o paciente não sabe o que está acontecendo com ele, não percebe os sinais. Exatamente. Né? Quem dirá a pessoa que está perto? Como a gente faz para identificar isso? No caso de um infarto, né, os sintomas normalmente são dores de cabeça, dor no corpo, formigamento nos braços. Essas dores de cabeça são repentinas ou não? São dores que perduram dias? Na verdade, ela é uma dor com alta intensidade. Ela é associada a outros sintomas, não é a dor de cabeça sozinha normalmente. Certo. Ela vem acompanhada de uma dor nas costas, uma dor no braço, um formigamento no braço. Geralmente é o braço esquerdo. Normalmente é o braço esquerdo, mas pode ocasionar também, às vezes, em outras partes do corpo. E aí, no segundo momento, essa pessoa ela vai sentir dores e ela vai sofrer um mal súbito, né, que a gente chama que é o desmaio. A partir daí, é importante identificar se essa pessoa está respirando ou não, se ela tem frequência cardíaca ou não. Então, você verifica de acordo com a expansão torácica. É só se aproximar, observar a movimentação do tórax, se esse tórax tem movimento ou não, e você já consegue identificar se ela está sofrendo uma parada cardíaca ou não. Olha só. E isso no caso de adultos. No caso de crianças, quais são as incidências mais comuns? Crianças, nós temos muitos acionamentos para engasgos, né? Normalmente a criança, o engasgo ele é mais comum mesmo. E aí também tem os sinais que as pessoas têm que observar, né? O bebê para de chorar, a coloração da pele vai mudando, né? Vai ficando um pouquinho mais avermelhado, arroxeado, sem movimentos. Então é importante essa identificação precoce para poder tomar as condutas de primeiro socorro. Quando eu engravidei,
Meu maior medo era quando meu bebê nascesse, ele se engasgasse com leite e depois, né, de maiorzinho, quando fosse comer, se engasgasse com comidinha. Então eu falei que, infelizmente, né, a gente não tem esse hábito de aprender isso na escola. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, inclusive. Eu comecei a sozinha ver no YouTube como desengasgar as manobras, né? E eu percebi que manobra para desengasgo em adulto e manobra para desengasgo em criança são diferentes, né? São diferentes, muito diferentes. Então, normalmente, a gente divide as manobras de desobstrução de vias aéreas, né, as manobras para que a gente consiga desengasgar uma vítima, em três partes. Né? São 3 manobras diferentes. A manobra para bebê de colo, e você consegue colocar ele no seu braço. A manobra para aquela criança que já está maiorzinha. E a manobra para gestantes e obesos. São 3 manobras diferentes, olha que todas legal, visando a desobstrução das vias aéreas. E o que nós nunca devemos fazer quando a gente for ajudar uma pessoa que está passando por isso? O que vocês não recomendam? Se nós podemos dizer algo que as pessoas nunca devem fazer no atendimento de numa ação de primeiros socorros, né, é não se tornar uma outra vítima. Como assim? Então, a gente sempre indica para a pessoa que tenha cuidado quando ela vai tentar prestar aquele primeiro atendimento a uma vítima, né? Cuidado com o ambiente que você está, os riscos envolvidos. A gente pode citar alguns exemplos, né? Um acidente de trânsito numa rodovia, onde o fluxo é bem rápido, ou até mesmo em um incêndio em uma residência. As pessoas, muitas vezes, no ímpeto de ajudar, elas se colocam em risco também. Eu já vi isso, tenente, em caso de afogamento, que a pessoa vai tentar ajudar a outra e acaba também afogando. E em caso de choque, você vê a pessoa lá no chão, né, sofrendo, você não observa o ambiente, você vai lá ajudar e acaba tomando choque também. Tem que observar a segurança, cuidar da sua segurança para não se tornar uma outra vítima, né, e gerar um outro problema. Então, se a gente pode dizer algo que não deve ser feito nunca, jamais, é se tornar uma outra vítima. Então, cuidado, tem que prestar o atendimento? Ok, mas certifique-se de que o local está seguro e que você não vai se tornar uma outra vítima. Então, nesse momento, o que você tem que fazer? Tentar manter a calma. Respira fundo, observa o ambiente, né? A gente sempre diz, né, para as pessoas manterem a calma, ligarem o 93, confiarem nos nossos atendentes, responderem as perguntas de forma correta. Se por acaso você não tem esse controle emocional naquele momento, peça ajuda. Passe o telefone para outra pessoa para que ela possa fornecer as informações. Essas informações são valiosas, né? Para que a gente consiga chegar ao endereço, uma referência do local, o que está acontecendo, para que a nossa equipe chegue de uma forma mais rápida e preparada para esse atendimento. Perfeito, é isso aí. Então você de casa não sai daí, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente vai mostrar um pouquinho dessas manobras para a gente aprender, para você de casa ficar sabendo. Até já! Estamos de volta com Notícia Entrevista aqui no Corpo de Bombeiros de Americana com o Tenente Brustolin. E como eu falei, agora a gente vai para a parte das manobras, né? Vamos começar com qual? Com o bebê que engasgou. Exatamente. Tá. Então, como eu havia dito, né, nós temos 3 tipos de manobra, tá, para desengasgos, chamadas de manobra de Heimlich, né? E a gente vai começar pelo bebê. Então, sempre é importante frisar para identificar se a criança está ou não engasgada, na verdade, né? Então, identificou que a criança parou de chorar, está mudando a coloração, a primeira coisa a ser feita, liga 193. Certo. Passa o caso, passa o endereço. Feito isso, você começa as manobras de desobstrução de vias aéreas. Então, nós vamos demonstrar assim, ó. Você vai virar o bebê de barriguinha para baixo, vai colocar as pernas entre os seus braços, travar no seu corpo. Uma perninha para cada lado, legal. Tá. Você vai, com o dedo indicador, abrir a boquinha do bebê, tá? Colocar a cabecinha um pouco mais baixa do que o restante do corpinho dele e vai efetuar 5 tapinhas vigorosos
entre as escápulas, né? Dessa maneira. Certo. Verifica se não desengasgou, se voltou a chorar. Caso negativo, você vai virar, inspeciona a boquinha, vê se você já consegue enxergar o objeto. A gente nunca indica para tentar tirar perdão, o objeto com os dedos, porque você pode colocar mais para dentro ainda das vias aéreas. Então a gente pede para não indica esse tipo de conduta. Feito isso, verificou, a criança ainda continua irresponsiva, né, sem resposta, sem choro. Aí a gente vai fazer 5 compressões torácicas. As compressões elas são feitas na linha do mamilo com os 2 dedos dessa maneira, no centro do tórax, entre os mamilos, e aí a gente faz dessa maneira, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Observem que o tórax afunda e volta. A gente tem que permitir isso. Ele tem que afundar e voltar totalmente. Fez 5 compressões torácicas dessa maneira. 1, vamos repetir, 2, 3, 4, 5. Vira novamente e repete o outro procedimento de desengasgo. 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto isso, o corpo de bombeiros já foi acionado, já está a caminho. Se por acaso não desobstruir, tenta checar se tem pulso, se o coraçãozinho está batendo. Não está batendo mais, aí você vai partir sempre para a manobra de reanimação cardiopulmonar. Também é entre os mamilos, da mesma forma? Da mesma forma, só que quem estiver operando, né, que estiver fazendo o primeiro socorro, ele vai fazer essa manobra somente de RCP, reanimação cardiopulmonar, tendo em vista que o coraçãozinho dela já parou. Entendeu? Se ainda estiver batendo, não faz. Se ainda estiver batendo, não faz. Então tenta identificar. A gente fala de ver, ouvir e sentir, né? Então coloca o ouvidinho lá perto, sente a respiração. Já tinha verificado que não tem respiração. Tenta escutar o coraçãozinho, não tem batimento. Existem outras maneiras de verificar, né? Aqui na carótida, né? Dá para verificar o batimento. Em outras artérias do braço, na perna, na perninha, a gente consegue checar se tem batimento. Inclusive é uma manobra muito eficaz porque a posição favorece. Fica com a cabeça para baixo. Então fica com a cabeça para baixo. Essa posição é bem bacana. Então agora preste atenção, porque a gente vai para a segunda manobra, que seria então no caso de pessoas já adultas ou crianças maiores. Vamos partir para o caso de crianças. Então nós vamos ajoelhar, tenta identificar. Existem sinais que demonstram. A pessoa coloca a mão no pescoço, a pessoa tenta tossir, não consegue tossir. É sempre importante a gente perguntar, tenta tossir, não consegue. E aí faz aquele sinal universal, colocar a mão na garganta, que a garganta está obstruída. A manobra de Hennisch, nesse caso, né, diferente da de bebê, ela é feita entre o osso externo aqui e o umbigo, né? Ou seja, no meio do estômago. Vai fechar a mão dessa maneira aqui, polegar para baixo, posiciona aqui entre o umbigo e o ossinho externo, coloca, né, a mão fechada, a outra mão sobre a mão direita, para dentro e para cima, vamos lá. E essa manobra também é uma manobra a ser feita de forma vigorosa, tá? Isso para crianças e adolescentes. O adulto não muda, é a mesma maneira. Você só vai fazer em pé. Aí, para o adulto, o que vai mudar? No caso de pessoas obesas e pessoas gestantes, né? E a gente não vai conseguir abraçar dessa maneira. Sim. Então a gente faz a mesma manobra, só que aqui mais para cima do tórax. É como se fosse a RCP. Aqui na região dos mamilos. Isso. Para pessoas magras, que você consiga, né, dar esse abraço, envolver, né? É aqui. E aquelas gestantes e obesas aqui em cima, na região aqui um pouquinho para cima dos mamilos. Mas é o mesmo movimento, em J. E aí vai tentando até ter o resultado esperado. E mais uma vez, enquanto isso, alguém já vai acionando o 93. Nunca fique tentando fazer a manobra sem ligar o 93. Né? A primeira coisa, ligar o 93. Isso. E aí depois tenta a manobra. Aquela massagem cardíaca, nesse caso de adulto, não? Então, aí no caso de adulto, o que vai acontecer? Se a manobra não for eficaz, esse adulto vai entrar em parada cardiorrespiratória. Ele vai ter um mal súbito, ele vai desmaiar. E aí a gente vai partir para manobra de RCP. Com uma mão só, a gente fica numa posição de ângulo de 90 graus. A gente vai fazer de 100 a 120 movimentos por minuto.
Então o ritmo é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai. Não para. Não para mais. Cansou, pede ajuda, troca, mas de forma rápida. E não para mais. O objetivo é manter esse coração funcionando mecanicamente. Observem que a gente comprime o tórax e depois expande totalmente. Comprime e expande totalmente. Nessa posição aqui, a gente quase não faz força. A gente utiliza o peso do corpo. Mantém o braço estendido e utiliza o peso do corpo. Isso para crianças. Para adultos, a mesma manobra, só que com as duas mãos. Mesma posição, centro do tórax, 90 graus, 1, 2, 3. De tempos em tempos a gente checar, né? Checar o pulso, né? A frequência cardíaca, se voltou ou não. Aqui eu estou vendo, ouvindo e sentindo a respiração. Existem também situações que a pessoa ela fica em respiração agônica. É uma respiração bem irregular, né? Lenta e uma respiração agonizante, né? Sofrida, ela está fazendo força, né, para respirar. Muitas vezes essa pessoa ela está em parada cardíaca, né? O coração dela já parou e ela está tendo ainda um pouquinho de reflexo, né? Sim. E aí você pode fazer também. Tem um programa muito interessante que é o Bombeiros na Escola. Como é que funciona? Ele funciona através de solicitação das escolas, seja municipal, estadual ou da iniciativa privada. A partir do momento que é feita a solicitação, pode ser através dos nossos telefones ou presencialmente, nós enviamos o nosso bombeiro educador, que ele vai dar noções de primeiros socorros, combate a incêndio, segurança no lar, afogamento. São 4 horas aulas que podem ser divididas em 2 encontros ou em 4 encontros. E a gente faz a formatura, entrega o diploma. Esse programa atinge alunos de ensino fundamental e médio, né? E é muito importante. Isso aqui em Americana já está acontecendo. Nós já formamos algumas turmas. Que legal. Então são escolas de Americana que entram em contato com vocês. Exatamente. No caso de Santa Bárbara, com os bombeiros de Santa Bárbara ou não? O nosso bombeiro educador ele faz essa nossa região aqui, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Americana, Hortolândia e Montemor. Ai, que demais! Então ele vai para qualquer escola da nossa região, tá? E caso as pessoas que estão nos assistindo sejam de outras regiões, é só fazer contato com o quartel de bombeiros da sua localidade, que como eu disse, o programa ele é estadual. E a nossa ideia é transformar isso em lei. Alguns municípios já transformaram em lei, ou seja, entra na grade curricular das escolas, né? Isso é importantíssimo. Muito necessário, muito necessário. As últimas dicas para quem se viu envolvido em algum tipo desses acidentes, como que deve proceder? Muito importante que a pessoa ligue o 93, mantenha a calma. Se você não tiver naquele momento a calma necessária para transmitir as informações ao nosso atendente, peça para que outra pessoa faça isso. Continue prestando os primeiros socorros. Como a gente falou aqui sobre reanimação cardiopulmonar, é muito importante o atendimento precoce. Quanto mais rápido tiver esse atendimento, maiores as chances de sobrevida. Então já inicie, faça a ligação no 93, desliga o telefone e já inicia as compressões torácicas, né, as manobras de reanimação cardiopulmonar. Caso você esteja em 2 pessoas ou mais, já peça para uma ir ligando e já vá fazendo essas manobras que agora vocês já aprenderam, né? As pessoas que estão nos assistindo já sabem fazer. É simples, né? A gente procurou não utilizar os termos técnicos aqui, mas no final das contas, essas manobras salvam vidas, de fato. Salvam mesmo. E a gente vai ficando por aqui, o Notícia Entrevista vai chegando ao final. A gente volta com mais um tema muito importante para você e para sua família. Até lá. Tchau.